Olá pessoal, bom dia. É, Vamos começar aqui a nossa aula 3, Planejamento e Controle de Capacidade, falando um pouquinho sobre os objetivos da aula, tá? Então, esse objetivo dessa aula aí vai ser fazer exercício de capacidade, produtividade, fazer cálculo de capacidade de projeto, capacidade efetiva, calcular a utilização e eficiência do processo e, por último, calcular a eficácia geral dos equipamentos, né? Nós vamos ter também um texto complementar. Eu vou fazer um vídeo específico sobre esse texto complementar, abordando aí esses mesmos itens, né? Esses slides, só que com vamos dizer assim, um conteúdo mais aprofundado, né? E assim vocês têm um material para estudar melhor do que o slide. Planejamento e controle de capacidade, né? Vocês podem ver nesse gráfico aí que eu tenho sempre aí uma relação entre capacidade e demanda, né? Eu vou ter que fazer um planejamento e um controle da capacidade produtiva em função da demanda. Então, de um lado eu tenho a demanda necessária, do outro lado eu tenho a minha capacidade para atender aquela demanda. Normalmente, como a maioria das empresas, elas trabalham com uma demanda estimada, então, e agregada. Então, o cara chega lá no início do mês, olha, nós vamos fazer tantas toneladas de um determinado produto e aí a produção tem que se preparar para atender aquela capacidade, ter capacidade para atender aquela demanda. Vamos ver aqui um conceito de capacidade, que é uma revisão do que nós vimos na aula 2, que é o seguinte: definição de capacidade de uma operação. É o máximo nível de atividade de valor adicionado em determinado período de tempo que o processo pode realizar sob condições normais de operação. Então, essas condições normais de operação é aquilo que está especificado. Por exemplo, a minha fábrica trabalha apenas um turno, das 8 às 16, e esse é o que nós estamos considerando condições normais. Então, a minha capacidade normal é aquilo que eu consigo produzir nesse horário durante um mês. Pronto. Se houver turnos extras, se eu tiver que vir fora do horário, tiver que fazer uma dobra, isso já não é uma condição normal. Eu já estou aumentando a minha capacidade, mas fora das condições normais de trabalho. Restrições de capacidade. O que pode restringir a minha capacidade? O primeiro ponto é a demanda abaixo da capacidade. Olha, se eu não tenho demanda, né, se eu não tenho mercado, não adianta eu produzir toda a minha capacidade. Vamos dizer que a minha capacidade seja 100 peças por hora. Só que a demanda de mercado é 60 peças por hora. Então eu não vou ficar produzindo 100 peças por hora. Eu vou restringir minha capacidade e só vou produzir 60 peças por hora para atender o mercado. O segundo ponto é ter uma política deliberada, né? O que significa isso? Eu vou deixar uma folga na minha capacidade, né? Voltando ali ao exemplo de 100 peças. Eu tenho uma capacidade de fazer 100 peças por hora, mas eu deliberadamente só vou vender no mercado para meus clientes 80 peças por hora. Isso vai me deixar uma folga de 20 peças por hora, né? Que vai para que eu tenha maior rapidez de atendimento de novos pedidos. Então eu quero aumentar o meu market share, eu quero aumentar aí o meu número de clientes, né? Eu não quero ficar só com 2, 3, eu quero aumentar isso daí. Então eu deixo essa folga para poder atender novos clientes. E a terceira restrição da capacidade é com relação à restrição nas operações chamadas microoperações de uma organização, né? Então, na minha operação eu tenho lá vários equipamentos trabalhando e cada departamento tem lá os seus equipamentos. E eu posso ter uma restrição em um desses equipamentos dentro de um determinado departamento. Toda a fábrica tem capacidade para fazer, por exemplo, 300 peças por hora, mas naquele departamento eu tenho uma máquina que só permite fazer 100 peças por hora. E todas as peças que são fabricadas têm que passar por essa máquina. Como só tem essa peça, só tem essa máquina, só tem esse equipamento,
para fazer essas peças, ela passa a ser um equipamento gargalo. Ela vai restringir toda a produção da fábrica. Então, a definição, né, a moral da história que nós temos aqui nessa história do gargalo é a seguinte: a capacidade de uma fábrica é igual à capacidade do seu gargalo. Então, você quer aumentar a capacidade de uma fábrica, identifique onde está o seu gargalo e amplie o seu gargalo. Aí você consegue aumentar a capacidade da fábrica de uma forma geral. Então, a restrição de capacidade em uma das microoperações de uma organização, os equipamentos estão operando a sua capacidade máxima, gera uma condição de gargalo. E aqui ele dá um exemplo, né? Um grande supermercado que oferece um serviço de embalagem para presentes, que em épocas normais atende a demanda sem atrasar indevidamente os clientes. Só que no Natal a demanda aumenta muito, né, por esse serviço. E o que vai acontecer? Você vai acabar tendo filas enormes, né? E essas filas enormes vai caracterizar como se fosse um gargalo. Você vende, mas não libera o pessoal. Pode vir a restringir a capacidade de vendas. Por quê? De venda de toda a loja. Porque os clientes vão chegar lá, vão olhar aquela fila enorme, né? E vão desistir de comprar. Quem é que já não foi nas lojas americanas em época de Natal e quando chegou, pegou tudo que queria comprar, quando chegou lá na fila, tinha uma fila enorme, deixou tudo e foi embora? É isso que acontece. Então, quando você tem um gargalo, você tem a possibilidade de perda de vendas, perda de demanda. Bom, outro aqui, objetivos e planejamento do controle de capacidade, né? O que acontece? Os gerentes, como eu já falei para vocês, a função principal do gerente é tomar decisão. O gerente tem que tomar suas decisões e essas decisões sempre vão afetar na operação da fábrica. E essas influências podem ser no custo, né? Esse resultado pode ser no custo, nas receitas, no capital de giro e até na qualidade do produto, né? O custo, quando você toma uma decisão, né, por algum motivo houve um problema numa máquina que deveria ter sido feita uma manutenção e a manutenção não foi bem feita ou a manutenção não foi realizada por qualquer coisa, qualquer, sei lá, falta de planejamento, ou a manutenção não entregou equipamento, ou a manutenção não tinha pessoal na época, seja lá qual for a desculpa, mas deveria ter sido feita a manutenção e não foi feita, a máquina quebra. Quebra na hora que não deveria quebrar. Isso faz com que a produção pare. Quando chegar, o gerente, o que ele vai ter que fazer? Vai chegar no final do mês, ele vai ter que entregar aquela produção. Não vai ter desculpa, ele vai ter que entregar aquela produção, tá acertada com o cliente. Ele vai ter que tomar a decisão que é fazer hora extra, né? Ele vai ter que convocar os funcionários dele, fazer um turno extra e para repor aquilo que não foi feito naquele turno. Claro que isso aí vai aumentar o custo, né? O custo daquelas peças, se antes custava R$10 por peça, vai passar a ser R$12 por peça ou R$11 por peça, enfim, vai ter um aumento de custo aí. Pior é se ele não fizer isso, né, e chegar no final do mês não ter o produto para entregar para o cliente. Isso vai impactar diretamente nas receitas, né? Ele não vai atender a demanda e, claro, não vai ter a parte da receita, né? Ele está perdendo receita pelo fato de não entregar o produto. Outro item é o capital de giro. Às vezes o gerente tem lá disponível o insumo, tem disponível a máquina, tem disponível a mão de obra, só que não está na programação fazer mais peças do que... a programação programou lá 100 peças, ele já fez as 100 peças, mas ainda tem tempo sobrando aí. E ele resolve, o gerente resolve, aumentar, né, já que sempre vende esse produto, deixar em estoque. Isso aumenta e muito a necessidade de capital de giro. Por quê? Pode ser que aquelas 100 peças que ele esteja programando não sejam vendidas, né? O cliente desista da venda, porque não é uma venda certa, é para estoque. E pior ainda, pode ser que
entre um novo cliente, eu vou precisar da matéria-prima, e a matéria-prima que eu tinha eu já usei nessas peças que estão no estoque. O que vai ter que acontecer? A fábrica vai ter que comprar, fazer um pedido extra de compra de suprimentos. Como não é planejado, provavelmente o custo vai ficar mais caro, enfim, vai acabar afetando o capital de giro, né? Porque eu vou ficar com dinheiro preso naquele estoque que não foi vendido, e ainda vou ter aumento de custo, e tudo isso tem que ser desembolsado pela empresa. Outra consequência de uma tomada de decisão da gerência é com relação à qualidade de bens e serviços em função da demanda. Se a demanda aumentar muito mais do que foi previsto, você pode ser que não tenha mão de obra suficiente para atender aquela demanda, né? Os empregados que você tem fazendo hora extra e tudo mais não consegue dar conta daquele volume. Então você vai ter que contratar prestadores de serviço, 1 mês, 2 meses, enfim, o tempo que for necessário para dar conta da vazão naquela demanda. Quando você traz pessoas que são prestadores de serviço, por melhores que eles sejam, eles não têm a mesma habilidade do que o seu funcionário que está fazendo aquele serviço diariamente e já foi treinado, retreinado e tudo mais. Eles vão fazer e provavelmente vai acontecer muitos problemas de produção, problemas de qualidade na produção, que acabam impactando também no custo e na entrega dos materiais. Bom, eu vou parar por aqui esse vídeo, tá certo? Daqui a pouco a gente começa o segundo vídeo.